Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das frações. Para isso, vamos lembrar como que a gente representa essa fração, sabendo que fração é parte de um todo. Então nós temos o nosso primeiro exemplo aqui, um todo, que no caso é um quadrado, e ele foi dividido em duas partes iguais. Então quando a gente fala de fração, esse todo sempre é dividido em partes iguais. Então, se eu pergunto para vocês qual é a fração que representa a parte que está pintada, bom, a primeira coisa a fazer na hora de escrever a fração é colocar o traço da divisão. Agora, em quantas partes o meu todo foi dividido? Meu todo foi dividido em duas partes. Então, a fração que representa a parte que está em amarelo é a fração meio. Eu posso ler meio ou 1/2, tá? E se eu perguntar para vocês qual é a fração que representa a parte que não está pintada? Ora, a parte que não está pintada também faz parte do mesmo todo, que foi dividido em duas partes, e a parte que não está pintada é uma também, ou seja, metade. Primeira coisa, o todo foi dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4 partes. 4 partes iguais. A parte pintada representa que fração? Bom, eu só tenho uma parte pintada, então 1/4. E a parte que não está pintada? A parte que não está pintada faz parte desse todo, são 3 partes. 3 partes não estão pintadas, então são 3/4. Observe que uma fração completa a outra. 1/4 mais 3/4 dá 4/4, que é o todo que nós temos aqui no começo. Bom, vamos para esse exemplo. Primeira coisa a saber, em quantas partes foi dividido o nosso todo? 8 partes. Que fração representa a parte que está pintada? Bom, a parte que está pintada nós só temos 1, 2, 3, 4 partes. Então, representa 4/8. Mas, pessoal, lembrem que, sempre que possível, nós temos que simplificar a fração. E o que é simplificar a fração? É dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo número, né? Nós vamos achar frações equivalentes, só que menores que ela. Então, por exemplo, aqui o 4 e o 8 dá para dividir por que número ao mesmo tempo? 4 dá para dividir por 2 e 8 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Observe que ainda dá para simplificar mais uma vez. Se a gente dividir por 2 e por 2, 2 dividido por 2 é igual a 1, 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, essa fração é 1/2. Vamos para o próximo exemplo. Vamos analisar agora só as partes que foram pintadas. Então, a primeira coisa a saber, em quantas partes o meu todo foi dividido? O meu todo foi dividido em 16 partes. Quantas partes estão pintadas? Apenas 4. 4/16. Observem que essa fração dá para simplificar. Se eu dividir por 2 e por 2, 4 dividido por 2 é igual a 2. 16 dividido por 2 é igual a 8. Ainda dá para simplificar. 2 dividido por 2 e 8 dividido por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, a fração que representa a parte pintada nessa figura é 1/4. Muito bem, mais um exemplo. Nós temos aqui o nosso todo e ele foi dividido em 8 partes. Nós temos apenas 2 partes pintadas. Observe que dá para simplificar essa fração. Dividindo por 2 e dividindo por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. 8 dividido por 2 é igual a 4. E acaba aqui. O último exemplo, nós temos um todo que foi dividido em 16 partes. E nós temos 8 partes pintadas. Observe que essa fração dá para simplificar. 8 dividido por 2 é igual a 4, 16 dividido por 2 é igual a 8. Dá para simplificar mais uma vez. 4 dividido por 2 é igual a 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Dá para simplificar mais uma vez por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1, 4 dividido por 2 é igual a 2. E agora não dá para simplificar mais, a gente acaba aqui. Então, a fração que representa a parte que está pintada é a fração 1/2. Bom, pessoal, agora como encontrar a fração de um número? Vamos pensar em dinheiro.
se eu tiver 30 reais e eu disser para vocês o seguinte, olha, eu vou dar 2/5 desses 30 reais para vocês. Quanto isso representa em dinheiro? Então vamos lá. Isso significa que eu estou dividindo o meu todo em 5 partes, porque eu vou dar 2 partes de um total de 5 partes. Se eu tenho 30 reais e eu divido ele em 5 partes, eu vou ter 5 partes de quanto? Então vamos lá. 30 dividido por 5 é igual a 6. Então quer dizer que eu peguei essa quantia que eu tinha e dividi em 5 partes. E cada parte tem 6. E agora eu vou dar 2/5 desse dinheiro para vocês. Isso quer dizer que eu vou dar apenas 2 partes para vocês. E 2 partes é igual a 2 vezes 6. E isso é igual a 12. Logo, 2/5 de 30 é igual a 12. Vamos ao segundo exemplo. Agora eu tenho 3/4 de 20. Aqui eu estou dando exemplo de dinheiro, mas poderia ser qualquer outra coisa. 3/4 de 20. Então imagine que eu tenho 20 reais e eu vou distribuir 3/4 desses 20 reais. Então como que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu todo em 4 partes. Lembrem, o denominador é a quantidade de partes que esse todo está sendo dividido. Então, 20 divido em 4 partes, eu vou ter 4 partes de 5. Mas eu vou distribuir apenas 3 partes. Então, nós vamos fazer 3 vezes 5. E isso é igual a 15. Logo, 3/4 de 20 é igual a 15. Compreenderam o que a gente está fazendo? Então, se eu quero achar 2/5 de 30, olha a conta que a gente fez. 30 dividido em 5 partes e depois a gente multiplicou por 2. Olha no segundo exemplo. 3/4 de 20. A primeira coisa que a gente fez, 20 dividido em 4 partes. E isso nos dá 5. Então, todas as nossas partes terão 5. E depois que a gente fez? Nós queremos apenas 3 partes. Então, a gente multiplica 3 vezes 5, que é igual a 15. E acaba aí. Último exemplo. 7/8 de 32. Imagine que eu tenho 32 reais, eu vou dividir esse dinheiro em 8 partes e eu vou distribuir 7 apenas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, pegar esses 32 e dividir em 8 partes. 32 dividido por 8 é igual a 4. Então, em cada parte, eu terei 4 reais. Agora, eu vou distribuir 7 partes desse todo. Basta a gente multiplicar por 4 que a gente encontrou. 7 vezes 4 é igual a 28. Isso quer dizer que 7/8 de 32 é igual a 28. Então, é muito simples achar a fração de um número. Você vai dividir pelo número que está embaixo e vai multiplicar pelo número que está em cima. Bom, aqui eu trago para vocês outra situação que pode aparecer em muitos problemas. 3/4 de um número é igual a 15. Que número é esse? Bom, quando a gente tinha um certo número aqui, o que a gente fazia? Dividia em 4 partes e o resultado a gente multiplicava por 3 para poder dar 15. Mas o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer ao contrário. Ao invés de dividir por 4, a gente divide por 3. Por quê? 3 partes de um todo é igual a 15. Isso quer dizer que se eu somar essas 3 partes, tem que dar 15. Então, eu posso pegar o 15 e dividir em 3 partes para saber quanto é. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, cada uma dessas partes vale 5. Como todas as partes são iguais, essa também tem que valer 5. Agora, basta a gente multiplicar por 4. Quanto vale esse todo? Olha, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Então, a gente pega esse resultado que a gente achou e multiplica por 4. 4 vezes 5 é igual a 20. E isso quer dizer que o número que a gente estava procurando é o 20. 3/4 de 20 é igual a 15. Muito bem, vamos ao próximo exemplo. 2/5 de um número é igual a 16. Que número é esse? O que isso quer dizer, pessoal? Que 2 partes de um total de 5 partes dá 16. Então, aqui nós já temos 5 partes e nós sabemos que 2 partes dá 16. Lembrando que todas as partes são iguais. Se a soma de 2 partes é igual a 16, quanto que vale cada parte? Bem fácil, né? Mas o que a gente vai fazer? 16 dividido por 2. A gente vai dividir pelo número que está aqui em cima. E 16 dividido por 2 é igual a 8. Agora a gente vai
multiplicar pelo número que está embaixo. 5 partes de 8. E isso é igual a 40. Então, 2 partes de 8, nós temos 16. Então, cada uma dessas partes é igual a 8. Logo, o número que a gente estava procurando é o 40. 2/5 de 40 é igual a 16. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.